No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Bárbara parte para o ataque e joga na cara de Marlon que ele armou tudo para derrubá-la. Para ela, nada foi coincidência. Cada passo, cada denúncia, cada silêncio teve a assinatura dele. Marlon rebate, diz que está sendo injustiçado, mas a tensão entre os dois deixa claro que a confiança virou pó. Em paralelo, Jaques tenta resolver seus problemas do jeito mais covarde possível e pede que Tânia saia do país. Ela não só recusa, como o humilha, expõe suas fraquezas e deixa claro que não vai pagar pelos erros dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No meio desse turbilhão, Dara surge com uma notícia que muda o clima. Jussara finalmente conseguirá colocar o marca-passo. Marlon se emociona. Sente que venceu uma batalha que parecia perdida. Só que a tranquilidade dura pouco. Samuel e Léo entram em pânico com a possibilidade de nunca mais verem Sofia. O sumiço de Ellen pesa como ameaça real. Sofia, cada vez mais consciente, cobra a mãe. Questiona a promessa de ficar em casa, de não desaparecer outra vez. Ellen desconversa, evita encarar a filha. E o vazio da resposta machuca mais do que uma mentira. Enquanto isso, Davi mostra que está do lado de Bárbara ao conseguir um advogado de peso. Tocada, ela se declara para o namorado e admite que o amor ainda é seu último porto seguro. No galpão de lutas, Alan e Marlon tomam uma decisão que muda hierarquias. Lucas é nomeado mestre. O anúncio surpreende, emociona e marca uma nova fase, onde disciplina e responsabilidade passam a ditar as regras. A tensão aumenta quando Diana denuncia Ellen para Lopes. O aviso chega rápido até Marlon, que entende que a situação saiu do controle. Sem arriscar, Léo e Samuel levam Sofia para a mansão, decididos a protegê-la de novas instabilidades. Dona Rosa percebe um detalhe mínimo, quase invisível, mas que grita perigo para quem conhece Sofia como ninguém. Um silêncio fora do normal, um pressentimento que aperta o peito, um vazio estranho no ar. A idosa sente que algo muito errado está prestes a acontecer e decide agir antes que seja tarde demais. É nesse momento que ela se transforma na grande heroína da história, assumindo um papel decisivo no resgate da neta. Enquanto isso, longe dali, Helen segue firme em seu plano mais ousado e cruel. Convencida de que está prestes a dar o golpe da sua vida, ela organiza cada detalhe para levar Sofia para Portugal. Em sua mente distorcida, constrói uma fantasia de família perfeita, prometendo à menina uma vida de luxo, viagens, conforto e suposta felicidade ao lado de Hudson e Igor. Para Helen, basta afastar Sofia de Samuel e Leona para que tudo se resolva. Ela acredita que, longe do Brasil, ninguém conseguirá impedi-la. Mas Sofia não é uma criança frágil como Helen imagina. A menina reage, questiona e se posiciona com uma maturidade que surpreende até os adultos. Em meio à tensão, Sofia relembra tudo o que viveu após a morte de Abel. Ela recorda quem esteve ao seu lado nos dias difíceis, quem segurou sua mão nas noites de choro, quem a levou para a escola, quem preparou sua comida e quem a ensinou a seguir em frente mesmo com a dor da perda. Para Sofia, família não é promessa vazia, é presença. A resposta da menina irrita profundamente Helen, que perde o controle e parte para o ataque. Sem pudor, acusa Samuel e Leona de só se importarem com a herança deixada por Abel. As palavras atingem Sofia como uma facada. Mesmo machucada, ela rebate com firmeza, dizendo que, se fosse por dinheiro, nada impediria Samuel e Leona de já terem se aproveitado de tudo. O que existe ali, segundo a criança, é amor de verdade, não interesse. Hudson tenta intervir, usando o deboche como arma para desestabilizar a menina. Ele menospreza seus sentimentos, ironiza sua escolha e tenta convencê-la de que está desperdiçando uma chance única. Mas Sofia surpreende mais uma vez. Ela se levanta, encara os adultos e afirma, sem medo,
que prefere viver com pessoas simples, honestas e verdadeiras, do que em palácios cheios de mentiras. A declaração deixa Helen fora de si. Sem conseguir dobrar a resistência da menina, Helen muda de estratégia. Passa a se fazer de vítima, chora, dramatiza e tenta manipular emocionalmente Sofia. O jogo psicológico começa a surtir efeito. A dúvida invade o coração da criança, que se sente confusa, pressionada e acuada. Algo dentro dela diz que está prestes a ser arrancada de tudo o que conhece e ama. É nesse ponto que a história dá uma virada poderosa. Na mansão, Dona Rosa surge aflita, com um pressentimento cada vez mais forte de que algo saiu do controle. O quarto de Sofia está arrumado demais, silencioso demais, frio demais. A ausência da menina ecoa pelas paredes. A idosa questiona Denise, que tenta minimizar a situação, dizendo que está tudo sob controle. Mas Dona Rosa não se convence. Seu coração não aceita respostas vagas. Decidida a falar com Samuel, Dona Rosa sobe até o quarto com o celular nas mãos. A tensão é tanta que o cansaço a vence, e ela acaba adormecendo. É então que o inexplicável acontece. No sonho, o quarto se ilumina de forma intensa e Abel aparece diante dela. A presença do filho é clara, forte e urgente. Ele não vem para consolar, vem para alertar. Abel revela que Sofia está em perigo. Conta que Helen e Hudson estão prestes a levá-la para fora do país e afirma que a menina ainda está por perto, escondida em um lugar que Dona Rosa conhece muito bem. Ele pede com urgência que a mãe ligue para Samuel imediatamente. O recado é direto, sem espaço para dúvidas. Dona Rosa acorda em choque, com o coração acelerado. Sem hesitar, pega o telefone e liga para Samuel. Do outro lado da linha, a confirmação que ela temia. Helen retirou Sofia da escola sem qualquer autorização. A revolta se mistura à certeza. Dona Rosa conta o sonho, afirma saber exatamente onde os golpistas estão escondidos e ordena que Samuel vá buscar a menina agora. Sem perder tempo, Dona Rosa manda chamar Leona. Ela tem certeza de que juntos conseguirão resgatar Sofia. Samuel, tomado pela emoção, se enche de coragem e declara que vai lutar pela menina como uma filha de alma, custe o que custar. Em seguida, corre até Leona e revela tudo o que está acontecendo. A indignação toma conta dos dois. O medo se transforma em força. Eles se unem a Dona Rosa, formando uma frente determinada, guiada por amor, intuição e urgência. Sem saber exatamente o que encontrarão pelo caminho, os três partem em busca de Sofia, convictos de que ninguém vai arrancar a menina da família que a criou com carinho, cuidado e verdade. E o resgate promete virar o jogo. A corrida contra o tempo ganha contornos ainda mais tensos. Guiados pelas lembranças de Dona Rosa e pelas pistas deixadas no sonho, o trio chega a um antigo imóvel afastado, um lugar que carrega memórias do passado da família e que poucos conhecem. O coração de Dona Rosa dispara ao reconhecer o portão enferrujado. É ali. Ela tem certeza. Samuel tenta manter a calma, mas o medo de chegar tarde demais aperta sua respiração. Leona, firme, segura a mão da idosa e promete que Sofia não sairá dali sem eles. Dentro do esconderijo, Helen organiza as últimas malas, cada vez mais nervosa. A resistência de Sofia começa a atrapalhar seus planos. A menina se recusa a trocar de roupa, se afasta e pergunta com voz trêmula por que precisa ir embora às pressas. Hudson pressiona Helen, dizendo que o tempo está acabando e que eles precisam sair antes que alguém desconfie. O clima pesa. A máscara de boa tia começa a rachar. Sofia, cada vez mais alerta, percebe contradições nas falas de Helen e sente medo de verdade. Ela tenta correr, mas é contida. O pânico toma conta da criança, que começa a gritar por Dona Rosa, por Samuel, por Leona. O som ecoa pelo imóvel vazio e é ouvido do lado de fora. É nesse instante que Dona Rosa perde qualquer resquício de cautela. A idosa empurra o portão com força
surpreendendo os golpistas. Sua voz ecoa firme, carregada de autoridade e fúria contida. Helen se assusta. Hudson recua e o plano começa a ruir. Samuel entra logo atrás, tomado pela adrenalina, e vai direto até Sofia, que corre para seus braços em prantos. Leona fecha o cerco, impedindo qualquer tentativa de fuga. Helen tenta justificar, chorar, inverter a situação mais uma vez, mas ninguém cai mais no jogo. Dona Rosa encara a mulher nos olhos e deixa claro que nunca mais permitirá que Sofia seja usada como peça em um golpe. Hudson, acuado, percebe que não há saída. A tensão explode em acusações, ameaças e desespero. Sofia, abraçada a Samuel e Leona, respira aliviada, mas ainda treme. Dona Rosa se aproxima, segura o rosto da neta com as mãos e promete que nada de ruim vai acontecer enquanto ela estiver viva. A emoção toma conta do momento. Ali, naquele abraço coletivo, fica claro que família não se quebra com mentiras nem com dinheiro. Do lado de fora, o som de sirenes começa a se aproximar. Helen entra em pânico ao perceber que tudo está perdido. O golpe falhou. O resgate foi feito. E Sofia está finalmente de volta aos braços de quem sempre lutou por ela. Mas a sensação é clara. As consequências desse confronto ainda vão reverberar por muito tempo. A trajetória de Sofia entrará em um dos momentos mais delicados e cruéis de sua curta vida. A novela vai escancarar, sem rodeios, uma verdade que muitos personagens já suspeitavam, mas evitavam admitir. Helen nunca esteve emocionalmente preparada para ser mãe. O instinto materno, que ela tantas vezes fingiu ter, se dissolve diante do medo, do egoísmo e da incapacidade de lidar com responsabilidades reais. Tudo começa quando a situação de Helen se complica de vez. Pressionada pelas investigações policiais e encurralada pelos golpes aplicados em várias cidades do Rio de Janeiro, a vigarista percebe que o cerco está se fechando. Hudson, seu parceiro de crimes, também entra em estado de alerta. Os dois passam a mudar de endereço com frequência, vivendo de favores, mentiras e improvisos, sempre com a sensação constante de que estão sendo observados. É nesse clima de paranoia que Helen toma uma decisão impulsiva e extremamente irresponsável: buscar Sofia na escola sem avisar ninguém. A cena será tensa desde o início. Helen aparece de surpresa, com um sorriso forçado no rosto e um discurso ensaiado, dizendo que preparou uma aventura especial só para as duas. Sofia estranha, mas se deixa levar. A criança carente e ainda nutrindo esperança de ter uma mãe presente, acredita nas palavras doces e na promessa de dias divertidos, longe das regras e dos adultos que vivem lhe dizendo o que fazer. Sem desconfiar da gravidade da situação, Sofia entra no carro e parte com Helen, sem imaginar que está sendo levada para uma fuga. Helen evita dar detalhes, muda de assunto sempre que a menina pergunta para onde estão indo e diz apenas que será uma viagem rápida. Hudson aparece depois, reforçando a farsa com piadas e comentários que tentam parecer leves, mas carregam um fundo de nervosismo. Os dias passam e o clima da suposta aventura começa a mudar. O que deveria ser divertido se transforma em tensão constante. Helen fica cada vez mais irritada, desconfiada de tudo e de todos. Qualquer barulho a assusta. Qualquer pergunta de Sofia vira motivo de bronca. Hudson, por sua vez, passa a tratar a menina como um estorvo, alguém que atrapalha a fuga e aumenta o risco de serem descobertos. Sofia percebe que algo está errado. A criança começa a demonstrar incômodo com as pegadinhas e pequenos golpes que Helen insiste em aplicar durante a fuga. Ela se recusa a participar, diz que não gosta de enganar as pessoas e que sente saudade de casa. Essas falas atingem Helen como uma afronta direta. Para a vigarista, ouvir a própria filha rejeitar aquele modo de vida é como ser desmascarada. A paciência de Helen chega ao limite. Em cenas fortes, a novela mostrará a virada definitiva na relação entre mãe e filha.
Ellen passa a tratar Sofia com frieza, ironia e agressividade verbal. A menina leva broncas desproporcionais, é culpada pelos atrasos, pelos erros e até pelo medo constante que Ellen sente. Hudson não interfere. Pelo contrário, reforça o discurso de que Sofia é mimada e ingrata. Assustada e emocionalmente abalada, Sofia encontra forças para dizer o que sente. Em um momento de coragem, ela afirma que não quer mais viver daquele jeito e que deseja voltar para a casa da família Boaz, onde se sente segura e amada. O nome de Léo surge como um refúgio, um símbolo de proteção e afeto verdadeiro. A reação de Ellen é devastadora. Em vez de acolher o pedido da filha, ela parte para a chantagem emocional. Com o olhar frio, questiona se Sofia realmente prefere voltar para o rio e viver longe dela. Ellen joga o peso da culpa nos ombros da criança, insinuando que, se Sofia for embora, será responsável por abandoná-la. Mesmo abalada, Sofia mantém a decisão. Ela diz que quer voltar, ainda que isso signifique ficar longe da própria mãe. A fala da menina marca a ruptura definitiva entre as duas. Ellen percebe naquele instante que perdeu o controle. A filha não é mais uma extensão de seus planos, nem uma peça manipulável em seus jogos. O retorno ao rio acontece de forma tensa e improvisada. Ellen leva Sofia a um café simples, um lugar onde já esteve antes durante outras fugas. A intenção é apenas descansar e pensar no próximo passo. No entanto, o destino não colabora. A atendente do local reconhece Ellen, lembra-se de confusões anteriores e desconfia da presença da criança ao lado da mulher. Enquanto finge atender normalmente, a funcionária aciona a polícia. O clima no café fica pesado. Ellen percebe que algo está errado, começa a ficar inquieta e tenta sair discretamente, mas já é tarde demais. Sirenes se aproximam e a tensão toma conta da cena. Marlon surge no momento exato. Alertado sobre o paradeiro de Sofia, ele chega ao local e age rapidamente. O confronto é breve, mas intenso. Ellen entra em pânico, Hudson foge pelos fundos e Marlon consegue resgatar Sofia antes que algo pior aconteça. A menina corre para os braços dele, chorando, aliviada e exausta. Sofia finalmente retorna para a segurança da família Boaz. O reencontro com Léo e Samuel é marcado por emoção, lágrimas e silêncio carregado de significado. A criança, ainda abalada, demonstra preocupação com a mãe, mesmo depois de tudo. A inocência de Sofia contrasta com a frieza de Ellen, que mais uma vez escolhe a fuga. Ellen consegue escapar novamente, desaparecendo sem deixar rastros imediatos. Antes de sumir, ela deixa apenas um bilhete de despedida, curto e vago, sem promessas, sem explicações e sem qualquer sinal de arrependimento. A mensagem é fria, prática, quase burocrática, como se estivesse encerrando um negócio e não abandonando uma filha. A ausência de Ellen pesa, mesmo com todo o carinho que recebe ao seu redor. A novela mergulha no impacto emocional desse rompimento, mostrando que nem todo afastamento traz alívio imediato. Para Sofia, fica a dor da rejeição. Para Ellen, mais uma fuga. E para todos ao redor, a certeza amarga de que algumas pessoas simplesmente não sabem amar. O impacto da nova fuga de Ellen vai se espalhar como uma onda silenciosa, atingindo cada personagem de forma diferente. A ausência dela não será apenas física, mas emocional, criando um vazio difícil de nomear. Sofia, mesmo protegida, passa a manifestar sinais claros de que algo dentro dela se quebrou. A menina acorda assustada durante a noite, tem dificuldade para dormir sozinha e faz perguntas que ninguém sabe responder sem ferir ainda mais seu coração. Léo percebe rápido que o trauma não vai desaparecer com abraços e promessas. Ela tenta manter a rotina, leva Sofia à escola, acompanha as tarefas, participa das brincadeiras, mas nota que a criança perdeu algo essencial: a confiança. Pequenos detalhes denunciam isso. Sofia passa a perguntar
se Léo também pode ir embora um dia, se Samuel vai deixá-la quando crescer, se as pessoas somem de repente mesmo quando dizem que amam. Samuel, por sua vez, sente um misto de alívio e revolta. Alívio por saber que Sofia está em segurança, longe da influência tóxica de Ellen. Revolta por perceber que a vigarista conseguiu mais uma vez fugir das consequências diretas de seus atos. Ele questiona o sistema, questiona Marlon e até a si mesmo, se perguntando se poderia ter feito algo antes para evitar mais uma ferida na vida da menina. Marlon também não sai ileso dessa história. Apesar de cumprir seu papel e resgatar Sofia, o policial carrega o peso de ter chegado tarde demais para impedir o abandono definitivo. Ele analisa cada detalhe da fuga de Ellen, revisita depoimentos, cruza informações e passa a acreditar que ela não agiu sozinha dessa vez. A suspeita de uma rede maior de apoio começa a surgir, levantando a possibilidade de que Ellen tenha planejado desaparecer por muito mais tempo. Enquanto isso, Hudson vira um fantasma. Ninguém sabe ao certo onde ele está, mas surgem rumores de que ele pode tentar um acordo para reduzir sua pena. A possibilidade de Hudson entregar Ellen em troca de benefícios deixa Marlon em alerta. O jogo vira silencioso, feito de bastidores, pistas quebradas e decisões estratégicas. Sofia, mesmo sem entender o tamanho dessa engrenagem, sente que algo mudou para sempre. Ela pede para não falar mais da mãe por um tempo, mas guarda o bilhete que Ellen deixou como se fosse um objeto frágil demais para ser descartado. O papel vira um símbolo confuso. Ao mesmo tempo em que dói, é a única prova de que Ellen existiu de verdade em sua vida. A família Boaz se mobiliza para oferecer estabilidade. Conversas difíceis acontecem à mesa, longe dos ouvidos da criança, sobre guarda definitiva, acompanhamento psicológico e limites claros para evitar novos traumas. Léo se posiciona com firmeza, deixando claro que não permitirá mais reviravoltas improvisadas. Para ela, Sofia não é um problema a ser resolvido, mas uma vida a ser protegida. Marlon aparecerá mais introspectivo do que nunca. O uniforme policial, que antes simbolizava orgulho, passará a representar peso e conflito interno. A decepção com a corporação, agravada por decisões éticas que o colocaram em rota de colisão com superiores, deixará o rapaz à beira de pedir afastamento definitivo. Para completar o cenário, ele verá Léo se reaproximar de Samuel, enterrando de vez qualquer esperança de reconciliação. O reencontro dos dois será respeitoso, mas suficiente para deixar claro que aquela história ficou no passado. Como se não bastasse, Marlon ainda carregará a dor mal resolvida de ter perdido Cami para Ryan. Em silêncio, ele reconhecerá que insistiu em amores que já não tinham espaço para florescer. O policial começará, então, a questionar se não estaria condenado a repetir perdas, assim como aconteceu no início da trama, quando Luizão foi atropelado diante de sua casa, mudando para sempre o rumo de sua família. É nesse momento de fragilidade que a narrativa dará uma guinada inesperada. Fora do ambiente tenso das operações policiais, Marlon aceitará participar de um trabalho voluntário organizado por colegas da delegacia. Sem entusiasmo, ele seguirá para um hospital infantil, acreditando que aquela atividade seria apenas mais uma obrigação protocolar. No entanto, o destino tratará de surpreendê-lo. Ao entrar em uma das alas pediátricas, Marlon ficará paralisado ao reconhecer Lopes, completamente diferente da parceira rígida e objetiva que ele conhece. Vestida de palhaço, maquiagem colorida no rosto e nariz vermelho, ela conduzirá brincadeiras, arrancará risadas e distribuirá carinho às crianças internadas. A cena quebrará todas as certezas do policial. Pela primeira vez, ele enxergará além da postura dura e perceberá uma mulher sensível, empática e profundamente humana. Nos dias seguintes, o impacto desse encontro não sairá da cabeça de Marlon. Ele tentará manter a postura profissional, mas pequenos gestos denunciarão a mudança.
olhares prolongados, silêncios carregados de significado e conversas que fogem do trivial. Lopes, por sua vez, notará o deslocamento emocional do parceiro e reagirá com cautela. Ela também carrega suas próprias defesas, construídas ao longo de anos em um ambiente que não costuma perdoar fragilidades. A aproximação ganhará contornos ainda mais profundos quando Marlon enfrentará uma nova provação pessoal. Jussara, sua mãe, começará a passar mal e será levada às pressas para o hospital. O diagnóstico cairá como um golpe seco: doença cardíaca avançada e necessidade de cirurgia imediata. O medo de perder a matriarca reacenderá traumas antigos e deixará o policial completamente desnorteado. Sem saber a quem recorrer, Marlon tentará manter a aparência de controle, mas desabará longe dos olhares curiosos da delegacia. Será Lopes quem perceberá o abalo e se aproximará sem perguntas invasivas, apenas oferecendo presença. Em cenas de forte carga emocional, ela se tornará o apoio silencioso que ele não sabia que precisava. Uma palavra dita no momento certo, um café dividido na madrugada do hospital, um gesto simples que quebrará resistências. Aos poucos, a relação dos dois deixará de ser apenas parceria profissional. O cuidado mútuo abrirá espaço para confidências, risos tímidos e uma intimidade que nasce sem alarde, mas com profundidade. Marlon começará a se reconhecer naquele vínculo, sem idealizações, sem promessas vazias, apenas verdade. Lopes, por sua vez, permitirá que o coração fale mais alto, mesmo sabendo dos riscos. Enquanto isso, a novela amarrará os destinos dos demais personagens. Léo seguirá firme ao lado de Samuel e avançará na batalha pela guarda de Sofia, determinada a proteger a menina a qualquer custo. Paralelamente, Davi dará um passo definitivo ao oficializar sua relação com Bárbara, consolidando mais um final de estabilidade afetiva. Nos próximos capítulos, ficará cada vez mais claro que Dona de Mim optará por fechar seu ciclo, garantindo que todos os caminhos amorosos encontrem algum tipo de acolhimento. No caso de Marlon, não será um romance explosivo ou marcado por grandes declarações, mas uma construção madura, nascida da dor, da empatia e do reencontro consigo mesmo. O policial entenderá que o amor, às vezes, não chega como tempestade, chega como abrigo. A transformação de Marlon ficará evidente até para quem nunca percebeu suas fissuras internas. O policial voltará ao trabalho após a cirurgia de Jussara, ainda abalado, mas com uma nova clareza sobre o que realmente importa. Ele deixará de buscar validação em cargos, medalhas ou relações mal resolvidas. Pela primeira vez, Marlon passará a agir menos como alguém que precisa provar algo e mais como alguém disposto a viver. A rotina na delegacia seguirá tensa, porém diferente. Em meio a um último caso de repercussão, ele e Lopes trabalharão em perfeita sintonia, antecipando movimentos um do outro sem precisar trocar palavras. O olhar cúmplice entre os dois não passará despercebido pelos colegas, mas nenhum comentário será feito. O que existe ali já não cabe em rótulos. É respeito, confiança e algo mais que cresce no silêncio. Em uma cena-chave, após o encerramento da operação, Marlon tomará coragem e convidará Lopes para caminhar fora do expediente. Nada de discursos ensaiados. Ele admitirá que passou a admirá-la quando percebeu que a força dela não estava na rigidez, mas na capacidade de se importar. Lopes ouvirá sem ironia, sem escudos. Dirá que também tentou ignorar o que sentia, mas que algumas conexões insistem em existir, mesmo quando a gente finge não ver. O envolvimento dos dois se tornará oficial de forma simples, quase discreta, contrastando com os dramas intensos que marcaram o passado do policial. Não haverá cena de ciúme, nem triângulos amorosos. Apenas a decisão madura de seguir juntos, passo a passo, sem promessas grandiosas. Para Marlon, isso será mais do que suficiente. Ele finalmente entenderá que amar não precisa doer para ser real. Paralelamente, o desfecho dos outros núcleos reforçará o tom de encerramento da trama. Léo consolidará sua nova vida ao lado de Samuel,
agora com a guarda definitiva de Sofia garantida, selando uma trajetória de luta e amadurecimento. A menina, finalmente em segurança, simbolizará o recomeço que tantos personagens buscaram ao longo da novela. Já Davi surgirá em clima de celebração ao assumir publicamente sua relação com Bárbara, encerrando conflitos do passado e olhando para o futuro com menos medo e mais responsabilidade. Nas cenas derradeiras, Marlon aparecerá observando a cidade do alto, sem o uniforme, respirando fundo. Lopes se aproximará e entrelaçará a mão na dele. Não será um final de conto de fadas, mas algo melhor. Um final possível, humano e coerente com tudo o que ele viveu. Assim, Dona de Mim fechará sua história mostrando que nem todo herói termina com aplausos. Alguns terminam em paz. Jacques tomará a atitude mais perigosa de toda a sua trajetória. Foragido, vivendo à sombra do próprio passado e consciente de que a polícia fecha o cerco a cada dia, ele deixará o esconderijo por um único motivo, capaz de fazê-lo enfrentar tudo: salvar a vida de Davi. O jovem sofrerá um grave acidente, perderá muito sangue e entrará em estado crítico. No hospital, a tensão tomará conta dos corredores e a palavra urgência ecoará como uma sentença. Davi e Bárbara finalmente assumirão o namoro. Leves, empolgados e cheios de planos, os dois decidirão sair de moto, celebrando a nova fase do relacionamento. O clima de felicidade, porém, durará pouco. Em uma estrada aparentemente tranquila, algo inesperado acontecerá. Um susto, um desvio brusco, o barulho seco da colisão. A moto irá ao chão e o destino mudará de rumo em segundos. Socorridos às pressas, Bárbara escapará com ferimentos leves, mas Davi não terá a mesma sorte. Ele dará entrada no hospital desacordado, com múltiplas lesões e uma hemorragia severa. Médicos e enfermeiros correrão contra o tempo, enquanto a notícia do acidente se espalha como rastilho de pólvora entre amigos e familiares. Cada minuto será decisivo. Longe dali, sem imaginar a gravidade da situação, Jacques sentirá uma inquietação difícil de explicar. Uma saudade repentina, quase sufocante, tomará conta dele. Um pressentimento ruim o fará andar de um lado para o outro no esconderijo, como um animal encurralado. É nesse momento que Tânia resolverá agir. Movida por compaixão, ou talvez culpa, ela ligará para Davi, tentando restabelecer a ponte entre pai e filho. A ligação não será atendida por Davi, mas a resposta virá em forma de choque. A notícia da internação e do estado grave do rapaz. O mundo de Jacques desabará. A ficha cairá com violência. O vilão entenderá que não há tempo para pensar, calcular riscos ou montar estratégias. O instinto falará mais alto. Desesperado, Jacques tomará uma decisão impensável: sair do esconderijo e ir até o hospital. Ele sabe que é o pai biológico de Davi e que, por isso, tem grandes chances de ser compatível para a doação de sangue necessária. O gesto pode significar a salvação do filho e, ao mesmo tempo, sua própria condenação. A chegada de Jacques ao hospital será tensa. De boné, capuz e olhar baixo, ele tentará passar despercebido, mas o nervosismo o denunciará. Cada passo pelo corredor será um desafio. Cada policial à distância parecerá uma ameaça iminente. Ainda assim, ele avançará, decidido a ir até o fim. No banco de sangue, o clima será de urgência absoluta. Médicos explicarão a gravidade do quadro de Davi e a necessidade imediata da transfusão. Sem hesitar, Jacques se oferecerá. Ao preencher os formulários, suas mãos tremerão. Não de medo da prisão, mas do medo real de perder o filho para sempre. Enquanto isso, a notícia da presença de Jacques no hospital começará a circular. Samuel descobrirá que o vilão está ali e enxergará na situação a oportunidade perfeita para colocá-lo atrás das grades.
Para ele, a justiça finalmente estaria ao alcance das mãos. No entanto, Ayla pedirá cautela. Ela argumentará que qualquer ação precipitada pode colocar tudo a perder. O temor é claro. Se Jacques perceber que está prestes a ser capturado, pode fugir antes mesmo de concluir a doação. E Davi pode pagar o preço mais alto. Divididos entre o dever de fazer justiça e a necessidade de salvar uma vida, os personagens viverão momentos de extrema tensão. No quarto do hospital, Davi lutará silenciosamente entre a vida e a morte, enquanto, do outro lado da porta, Jacques enfrentará seu maior dilema: provar com um gesto definitivo que ainda é capaz de amar como pai, mesmo carregando o peso de crimes e escolhas irreversíveis. Nos instantes seguintes, o clima no hospital ficará ainda mais sufocante. O sangue de Jacques seguirá para a sala de transfusão, enquanto médicos aceleram os procedimentos para estabilizar Davi. Do lado de fora, o silêncio será cortado apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelos passos apressados da equipe médica. Jacques, pálido e visivelmente abatido após a doação, insistirá em saber notícias do filho, mas será orientado a aguardar. Samuel, cada vez mais pressionado, circulará pelos corredores com o celular na mão, pronto para fazer a ligação que pode mudar tudo. Ele observará Jacques à distância, frágil, sentado em uma cadeira, como se o peso de todos os erros finalmente tivesse caído sobre seus ombros. A vontade de agir será enorme. Para Samuel, aquele é o criminoso que precisa pagar pelo que fez. Mas o olhar perdido de Jacques, carregado de medo e arrependimento, o fará hesitar por alguns segundos. Ayla perceberá a tensão e reforçará seu apelo. Ela lembrará que, naquele momento, qualquer movimento errado pode ser fatal para Davi. O embate entre razão e emoção tomará conta dos dois irmãos. A decisão precisará ser tomada rapidamente antes que Jacques se recupere e tente desaparecer novamente. Enquanto isso, Tânia circulará pelo hospital, tentando manter a situação sob controle. Ela desconversará, inventará justificativas e fará de tudo para atrasar qualquer suspeita. Seu nervosismo, porém, chamará a atenção de uma enfermeira, que começará a fazer perguntas demais. O risco de Jacques ser reconhecido aumentará a cada minuto. No centro cirúrgico, os médicos anunciarão que a transfusão começa a surtir efeito. A pressão de Davi apresentará sinais de melhora e a equipe respirará aliviada, ainda que o quadro siga grave. Bárbara, emocionada, agradecerá em silêncio por ele estar reagindo, sem imaginar que o sangue que corre nas veias do namorado veio justamente do homem mais procurado daquele momento. Jacques, ao ouvir que o filho reagiu, fechará os olhos, vencido pela emoção. Pela primeira vez, ele sentirá que fez algo verdadeiramente certo. O alívio, no entanto, durará pouco. Um policial surgirá no corredor, alertado por uma denúncia anônima. O clima mudará instantaneamente. Samuel perceberá a movimentação e entenderá que o tempo acabou. Ele terá de decidir ali, no calor do momento, se entrega a Jacques ou se permite que ele vá embora após salvar o filho. Ayla o encarará em silêncio, aguardando a escolha. Jacques, ainda fraco, notará a presença do policial e compreenderá que o cerco finalmente se fechou. Sem fugir, ele se levantará com dificuldade, respirará fundo e caminhará alguns passos à frente, pronto para enfrentar as consequências. Antes que qualquer palavra seja dita, um médico surgirá com uma notícia urgente sobre Davi, interrompendo tudo. A tensão ficará no ar, suspensa por um fio. Entre algemas iminentes, segredos expostos e uma vida recém-salva, os próximos capítulos prometem virar o jogo de vez, e nada mais será como antes.